Senhor presidente, caros colegas componentes da mesa, aproveito o ensejo, colega Yaran, Wilson, Índio, Luizinho e principalmente o presidente, para agradecer o trabalho de vocês durante todo esse tempo aí e a fidalguia com que tem tratado e conduzido todos os nossos trabalhos, né? Aproveitar esse final de ano para fazer esse registro e dizer que é uma honra estar dividindo esta Câmara com os colegas. Senhoras vereadoras, que têm honrado o papel da mulher na política, né, e é um orgulho também tê-las, caros colegas vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham aí pacientemente ao longo desse tempo. Vou aproveitar esse último grande expediente aí do ano para fazer uma revisão naquilo que a gente trabalhou e tentar falar para as pessoas qual é a importância do trabalho como vereador e que não se resume unicamente ou a vir aqui falar sobre determinado assunto político ou mesmo em relação à apresentação ou aprovação de projetos, que é muito mais complexo que isso e dá muito mais trabalho do que normalmente as pessoas imaginam. O trabalho é bastante complexo e durante esse último ano eu tive a oportunidade de fazer 2 indicações ao Executivo de políticas públicas. Foram 3 moções e aí eu vi uma crítica essa semana à apresentação de moção, porque parece que não tem muita repercussão, né? E aí eu vou mostrar para vocês que não é isso que acontece, que as moções podem sim ter um efeito político bastante importante. Uma das moções que eu apresentei aqui nessa Câmara foi uma moção de repúdio à falta de exames de carteira de motorista pelo Detran. E assim que propusemos a moção de repúdio, o próprio Detran se mobilizou para tentar fazer com que nós retirássemos a moção, porque eles dariam um jeito e fariam essa... E não, nós firmamos posição, dissemos que isso era um repúdio, sim, a milhares de pessoas que precisam da sua carteira para trabalhar, para se locomover, para levar os filhos na escola, enfim, e que não estava sendo atendido e que poderia ser melhor organizado. Em resumo, logo após a aprovação dessa moção, o Detran reviu suas políticas, contratou gente, pegou outras pessoas para fazer e colocou em dia carteiras de motoristas que estavam com seus exames pendentes há 1 ano, mostrando que é possível, sim, fazer uma melhor administração pública. Então, a moção, sim, vereador Alveri, pode ter um efeito importante. Aprovamos também uma moção de desburocratização e apoio à legislação do Estado, que acabou sendo aprovada na semana passada. Uma legislação que tira a exigência da autorização do Corpo de Bombeiros para mais de 900 atividades. Ora, uma simples sala de costura, uma atividade que não tenha nenhum impacto ou de pequeno potencial de dano, não tem por que ficar segurando ou exigindo o licenciamento de bombeiros para que essa pessoa consiga trabalhar. Na prática, o que acontece? Atrasam essa e as pessoas ficam trabalhando na irregularidade, que é o pior que pode existir. Everton. Então, nós queremos sim, de que as pessoas possam empreender, que as pessoas possam trabalhar, possam ter dignidade, e isso foi aprovado também com uma moção partindo dessa Câmara. Por fim, também, de um público que está desassistido, que são os imigrantes, estavam sem a concessão de passaporte, sem a concessão dos seus vistos, parados, e nós fomos até a Polícia Federal e descobrimos que o mutirão que a Polícia Federal queria fazer, ele não estava sendo possível, porque a Superintendência da Polícia Federal não estava dando todas as condições que eram necessárias para fazer esse mutirão. Fizemos aqui nessa Câmara uma moção e muitas dessas pessoas sequer votam
mas é uma preocupação de que eles sim sejam integrados à nossa sociedade, que tenham a sua oportunidade no nosso país. E foi aprovada essa moção e logo em seguida, menos de um mês depois, foi estabelecido um mutirão com a Polícia Federal, com a Universidade de Passo Fundo e voluntários, que conseguiu dar documentação válida para milhares de imigrantes, o que mostra que essa Câmara, sim, na sua manifestação política, pode ter influência nas políticas públicas, vereador Janaína, até de outros órgãos que não municipais. Tivemos a oportunidade de participar também da filiação do vice-presidente da República, Milton Mourão, ao Partido Republicanos, em Brasília. Fomos lá prestigiá-lo, já antevendo o seu potencial como candidato. E aí tivemos a honra de não só participar dessa filiação, como depois vê-lo sendo eleito com uma votação extraordinária de mais de 2,5 milhões de votos, uma pessoa qualificadíssima, que honra o Estado do Rio Grande do Sul como vice-presidente e agora certamente honrará nessa posição tão importante que é o Senado da República e que fez tanta falta nesses anos que se passaram, deixando que o Poder Judiciário ultrapassasse os seus limites de atribuição, se tornando um superpoder que, basicamente, arbitra a vida de todos os brasileiros e não permite que muito das questões democráticas sejam exercitadas, como, por exemplo, a liberdade de expressão. Nós próprios tivemos a oportunidade de fazer um evento de filiação ao Partido Republicanos, que foi muito prestigiado por vários colegas, inclusive o presidente dessa casa, colegas em respeito, em solidariedade, mesmo aqueles de outros partidos e que não necessariamente nos apoiavam, participaram, nos honraram e foi um evento muito prestigioso, né, a convite do vereador Leandro Rosso, a convite do presidente Josemar, do presidente estadual Carlos Gomes. Tivemos a honra de fazer um evento com mais de 400 pessoas e que foi realmente emocionante e que nos preparou para as eleições que correram. Toda a família participou, pessoas da sociedade também lá. Tivemos também a oportunidade de estar com o nosso presidente da República, que veio aqui em Passo Fundo para liberar mais uma etapa de obras no aeroporto de Passo Fundo e depois também na Expo Inter, se mostrando um homem comprometido, educado e com muita consideração pelo trabalho que até mesmo um simples vereador e procurador aqui do interior faz. Participamos de outros eventos, como também a solução lá para a Escola do Bom Recreio, né, para que possa ter uma sede mais adequada, que permita às crianças as atividades físicas e também mais localizadas no próprio distrito. Por indicação do nosso presidente da então Comissão Especial da RS 324, ficamos exercendo a função de relator e numa importante comissão. Essa comissão trata da duplicação da RS 324, que liga Passo Fundo, Amaral, a Casca, Vila Maria e outras, e que também tinha uma proposta de pedagiamento que começaria com o valor de R$ 9,00, tanto na ida como na volta. Essa comissão fez uma força muito grande e tirou algumas conclusões que foram as seguintes. Nós não temos dúvida, isso é um consenso, de que tem que haver a necessidade da duplicação e de melhorias de tráfego nessa rodovia. É a rodovia que tem mais acidentes no estado, infelizmente nós vemos isso todas as semanas, e nós não podemos compactuar que a vida dos cidadãos do Rio Grande do Sul e mesmo de outros estados que trafegam por ali fiquem permanentemente em risco. Essa estrada precisa melhores condições de segurança e também para promover o desenvolvimento econômico de toda a região. Nós sabemos que o Estado tem total incapacidade de fazer os investimentos necessários, portanto, não há dúvida de que só a iniciativa privada tem condições de fazer esses aportes agora. O Estado, ao longo dos 20 anos
ele baixou de 15% do orçamento de capacidade de investimento para menos de 1% do orçamento como capacidade de investimento. Uma estrada dessas precisa de perto de 8 bilhões de reais para fazer a duplicação. É inviável para o Estado, que este ano está projetando um déficit de perto, se não me engano, de 4 bilhões de reais. Outro fator interessante é que nós nos perguntamos, então, por que o Estado não faz os investimentos? E nós vimos, então, que o Estado está com essa incapacidade de fazer investimentos em infraestrutura, e fomos levantar, mas nós aqui no município de Passo Fundo arrecadamos bilhões para o Estado ao longo desses anos. Por que esse dinheiro não retorna? E nós descobrimos que nos últimos 5 anos, e vereador Leandro, esse é um tema que tem que ser levado mais a sério pelo Executivo e pelo município de Passo Fundo. Nos últimos 5 anos, o Estado do Rio Grande do Sul deixou de repassar para o município de Passo Fundo 931 milhões de reais. A conta é bem simples. Diz na Constituição que 25% do ICMS e 50% do IPVA são do município. E aí o Estado cria um tal de fundo de participação dos municípios e cálculo de saúde e de educação e não sei o quê, e acaba reduzindo artificialmente os valores que tem que repassar para o município e repassa menos do que a Constituição determina. A legislação infraconstitucional do Estado e os regulamentos por decreto não podem revogar a Constituição. E a Constituição diz que na repartição das receitas tributárias, 25% do ICM gerado na cidade é do município. Esses 931 milhões, vereador Tchequinho, é o que falta para pagar os médicos que as crianças precisam, é o que falta para dar melhores condições nas escolas, é o que falta para dar mais segurança para a população, é o que falta para fazer pavimentação, para fazer esgoto, é o que falta para toda a nossa estrutura. E o Estado está gastando em outros lugares e não devolvendo aquele que é o titular do recurso. Esse é um tema que nós temos que aprofundar e que nós temos que buscar esses recursos. Também nós apuramos, através de pesquisa que fizemos com os usuários, que as pessoas não querem pagar R$ 9,00 de pedágio. E que elas aceitariam, tendo uma estrada duplicada e em boas condições, que esse pedágio fosse próximo de R$ 5,00, como é em outras praças de pedágio. E aí nós vimos também na comissão que o problema estava no modelo de concessão. Vereador Rufa, eles pretendiam fazer um sistema de outorga. E o sistema de outorga, a empresa vem e compra a concessão. E ela vai concorrer com outros. E ela vai comprar por valores bilionários. De onde ela tira esse valor que ela comprou? Do custo do pedágio. E aí nós e a Assembleia Legislativa e outras movimentações também fizeram essa manifestação firme contra o modelo de outorga e foi substituído o modelo de licitação para a duplicação da 324, que está sendo publicada agora. E ele vai ser no modelo de menor preço, ou seja, a empresa vai poder chegar sem teto mínimo, que o teto mínimo era de R$ 7,15. Sem teto mínimo, a empresa vai poder chegar e propor, eu tenho condições de fazer a duplicação, de administrar a estrada, de botar ambulância, de botar guincho por R$ 5,00, por R$ 4,00, por R$ 6,00, baixando o preço para a população. Um outro problema que nós vemos também é que essa licitação, ela começaria por Nova Prata e não pelo trecho onde tem maiores acidentes. E nós fizemos no relatório uma solicitação
que o Estado confirmasse que as obras começam por Passo Fundo e não no 8º ano. E isso também foi confirmado pelo Estado. As obras, quando começarem, vão começar por Passo Fundo, o que é uma vitória grande dessa comissão, de iniciativa do nosso colega de partido, vereador Leandro Rosso, e que tem que ser reconhecido todo o mérito pela iniciativa. Mas tem mais. Nós precisamos que a RS 324 não pare no trevo do Rice a sua duplicação. Porque nós temos um gargalo de mobilidade que é a Perimetral Sul, entre o trevo do Rice e entre o trevo da Caravela e até adiante, até o trevo que vai para Pontão, o Carazinho. E nós descobrimos que no modelo de outorga é possível que o Estado faça aportes para a empresa concessionária e esta empresa, ela abranja outras áreas não previstas originariamente na sua concessão obtida e ela consiga fazer a duplicação da RS 324, a melhoria dos trevos da Santa Marta, a melhoria dos trevos da Caravela e todos os demais. Então a solução está dada. Se o Estado quiser devolver parte dos recursos do município de Passo Fundo que ele toma e não devolve, ele pode devolver aqui mesmo para duplicar a Perimetral Sul da RS 324. Isso é trabalho dessa Câmara, esse é trabalho que faz o vereador e que faz diferença na vida de todas as pessoas, lá da Santa Marta, lá das pessoas do bairro Integração e todos os outros mais. Para isso, nós temos que nos manter mobilizados para que isso aconteça. Porque se nós não fizermos isso, nada vai acontecer. E aí nós temos que superar as nossas diferenças ideológicas, as nossas diferenças de interesses, e quando for interesse da região, for interesse de Passo Fundo, essa Câmara tem que pegar junto no assunto, trazer a sociedade civil para a discussão e fazer com que todos nós avancemos nessas coisas. Tivemos também a oportunidade esse ano de fazer várias lives com temas importantíssimos, como nas demarcações indígenas, que está causando um caos, né, Berton, aqui na nossa região. A preocupação de que municípios inteiros, como Gentil, Água Santa, como parte de Ciríaco, Mato Castelhano, se transformem em áreas indígenas. Isso é um absurdo que as pessoas de Passo Fundo parecem que não têm noção do efeito que isso vai ter. Para vocês terem uma ideia, não só as regiões são impactadas, como a chamada zona de amortecimento, que é uma zona circular de mais de 10 quilômetros de raio em torno das reservas indígenas. A própria fazenda da Brigada aqui na porta do aeroporto pode ser transformada em reserva indígena. Tivemos a oportunidade de participar com um especialista em votação eletrônica, Dr. Felipe Jimenez, já antevendo, naquela época, todos os problemas que as urnas eletrônicas poderiam causar e que causaram nessa insegurança total por falta de transparência que o Dr. Felipe alertava lá atrás. Tivemos a oportunidade também, junto com a vereadora Ada e mais várias pessoas da sociedade civil, empresas, de organizar um movimento no 7 de setembro, que basicamente já se manifestava contra os abusos perpetrados pelo Supremo Tribunal Federal, em especial pelo ministro Alexandre de Moraes. Ocupamos a Avenida Brasil, ordeiramente, e fizemos um movimento que reuniu milhares de pessoas por vários quilômetros. E, além da movimentação e das manifestações e das famílias presentes, como pode se ver na foto, o despertar, vereador Tiaquinho, da brasilidade, o despertar do patriotismo, do amor pelo Brasil, em contrapartida àqueles que querem vender o Brasil, transferir os recursos suados dos brasileiros para ditadores estrangeiros, para usarem não sabe lá que fim. Essa população respeita quem trabalha
e é uma população ordeira. Não teve nenhum episódio negativo. E mais do que isso, vereadora Ada, encerrada a manifestação, por quilômetros, milhares de pessoas, não tinha um lixo, nada quebrado na praça, nenhum arbusto, grama, nada. O que mostra que é possível fazer manifestação política, exercer a democracia na sua plenitude e respeitar a lei, respeitar o patrimônio público. Seguiu-se a campanha política, tive a honra de ser candidato a deputado estadual e por uma série de fatores, vereador Jaquim, a votação que recebi não foi suficiente para me eleger como deputado estadual. Mas eu me sinto muito honrado com os 18.955 votos. É muita gente que levanta num domingo de manhã, pensando em você, acreditando no que você fala, acreditando no nosso trabalho, acreditando na seriedade e dizendo, sim, isso que você diz, eu concordo, você me representa. E mesmo não obtendo a eleição, vereadora Janaína, não afastam a responsabilidade com que nós temos com todas essas pessoas. E não nos permite também dizer que, não tendo sido eleito, não participamos mais da vida política. Não, a obrigação continua. Me sinto, novamente, vou referir aqui, honrado com o voto, honrado com o trabalho do Nilson, com o trabalho da Elisa, com o trabalho do Vitor, com o trabalho do Matheus, com o voto do Berton, com todos aqueles que trabalharam e me honraram com essa confiança. Volto a dizer, eu me sinto uma pessoa muito melhor depois que entrei para a política. Eu tenho crescido, tenho aprendido e tenho me tornado um cidadão melhor, mais calmo, mesmo que de vez em quando ainda perca um pouquinho a paciência, mas mais tolerante e aprendendo que para se construir soluções é preciso sentar, conversar, Wilson, Índio, negociar, né, voltar atrás, pedir desculpas e tentar achar soluções que o que todos nós, sem sombra de dúvida, todos que estão aqui querem, é o melhor para o bem comum, é o melhor para as pessoas. Cada um do seu jeito, das suas opiniões e do seu formato. Nessas eleições, obtive em Passo Fundo 7.931 votos. É muito voto. Considerando que tínhamos, eu acho que em torno de 14 candidatos aqui, né? É muito voto. Fui mais votado em várias cidades. Tive uma votação extraordinária em Sananduva, Tapejara, Amaral, Getúlio Vargas, Mato Castelhano, Carazinho. Fui o mais votado do Partido Republicano em 70 cidades. E o que me surpreendeu, que evidentemente eu não tenho perna para andar em 70 cidades, né, nesse período. Tivemos a honra também de promover a vinda do vice-presidente da República a Passo Fundo, Hamilton Mourão, e fizemos uma agenda cheia com ele. Tentamos abranger todos os setores da sociedade e não por acaso ele obteve uma votação extraordinária em Passo Fundo de 48 mil votos. Nós já tínhamos feito, vereador Índio, campanha para o senador Heinz e conseguimos fazer para ele em torno de 40 mil votos. Agora, com o Mourão, fomos ainda mais efetivos. E no segundo turno, nós implementamos ainda mais a campanha para o presidente Bolsonaro e aumentamos a votação do Bolsonaro em Passo Fundo em 9 mil votos, com a união da direita. E fica a lição, Ada, Tchequinho. A direita de Passo Fundo tem a maioria, mas só será relevante
se atuar em conjunto, se tiver articulação e colocar o interesse da cidade na frente dos interesses pessoais. Aprendi isso também a duras penas. Bolsonaro passou de 49% dos votos para 56%. Enquanto isso, o outro candidato aumentou apenas 1.000 votos, o que mostra a eficácia do nosso trabalho. Vários fatores interferem numa eleição. Cada eleição é uma. Cada eleição acontece de um jeito e não existe uma fórmula perfeita para todas. Mas o que se sabe é que há coisas que interferem no processo democrático e que merecem ser melhoradas. Por exemplo, o uso do fundo partidário não deveria nem acontecer. Dinheiro público para a campanha nem deveria acontecer. Em acontecendo, deveria ser dividido de forma igualitária. Porque os parlamentares têm estrutura de gabinete, emendas partidárias e intermediação de verbas públicas para os municípios. É uma concorrência desleal. Além disso, aconteceu um fenômeno que foi muito bem identificado agora pelo atual CEO do Twitter, Elon Musk. As redes sociais, como um todo, limitaram o alcance das manifestações dos políticos de direita. E, ao contrário, favoreceram a esquerda. Isso causou uma interferência direta em todas as eleições. Mas volto a dizer, o que já disse nessa tribuna. Há várias razões para o insucesso. Excesso de candidatos em Passo Fundo, verbas partidárias, espaço de televisão, redes sociais. Mas sempre, e a maior responsabilidade, pelo sucesso ou pelo insucesso de uma eleição, é nosso mesmo. Nós temos que olhar para o que temos comunicado, presidente Evandro. O que nós comunicamos? O que as pessoas estão ouvindo? O que está chegando nas pessoas? Nós estamos atendendo o interesse? Nós estamos fazendo com que a nossa mensagem chegue nas pessoas? Esse é o maior desafio e essa é uma responsabilidade nossa, que não pode ser terceirizada. Eu agradeço aos colegas vereadores, agradeço a todos os funcionários da Câmara que sempre nos atendem e trabalham muito bem, a assessoria, agradeço aos votos das pessoas e agradeço à população de Passo Fundo e quero dizer que muito me honra exercer o mandato nessa magnífica Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Rudinei, só quero aqui brevemente, então, te parabenizar pela tua postura, tua pessoa, a maneira que você fez campanha, como eu disse, trabalho de formiguinha que a gente pôde ajudar um pouquinho, ajudou, mas o mérito é seu. Eu acho que sai fortalecido o senhor, o Partido Republicanos. E fica aqui o meu testemunho na qualificação que foi a sua relatoria na Comissão Especial da RS 324. Meus parabéns. Muito obrigado. Obrigado aos colegas. A Câmara de Vereadores é a casa do povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.